vai estar falando hoje sobre... deixa eu só dar uma ajeitada aqui na tela. Mônica, presta atenção aí se entrar mais gente para você botar para dentro, porque aí eu já não vejo, tá? Os participantes. Fica pequenininho para mim. Pode deixar. Bom, então, esse é o 7º encontro que a gente está fazendo de experiências pelo mundo, né? Passou rápido a beça. E nesse encontro, a parceria de nós 3, né? Que a gente tem uma proposta bem interessante, que é a viagem com a Matilda. Então, vamos começar. O que a gente vai estar vendo nesse encontro? A gente vai estar fazendo a Itália de norte a sul. A gente, no encontro passado, fez o Topinho Norte, a gente falou de Veneza e o Lago de Garda. E dessa vez a gente vai estar vindo de Mantova em direção a Roma, passando pela Toscana e a Reggio Emília, onde está a província de Mantova. E a melhor opção para fazer esse trajeto é de carro, porque realmente para facilitar o deslocamento, é a melhor forma. Para chegar a Mantova, o melhor também é o aeroporto de Milão, e de Milão para Mantova tem acho que inclusive trem, são cerca de 170 quilômetros. Então, essa é a melhor opção para a gente começar esse passeio. Por que esse caminho? Quem é Matilda? Então, essa viagem está inspirada na vida da Matilda de Canossa, que é uma condessa italiana do século XI. Ela nasceu em 1046. E tudo começou com uma proposta que a Mônica me fez da gente ler, e aí um grupo também leu junto, um primeiro livro da Kathleen, que era O Segredo do Anel. E é uma trilogia, e o segundo livro dessa trilogia é o Livro do Amor. E esse Livro do Amor, ele conta a história da Condessa Matilda de Canossa de uma forma um pouco fictícia. Mas ele conta essa história. E no final do livro, eu fiquei tão empolgada com o livro, que eu falei, gente, será que essa mulher existiu mesmo ou é ficção pura? E fui procurar... Deixa eu só dar um parênteses, porque a Stefanelli e eu estamos num ramo, e essa semana, o trecho que a gente leu é o Steiner falando que existiu um livro com a sabedoria dos mistérios, ainda mantendo o conhecimento dos antigos mistérios. Oi, Su! E que esse livro, que a igreja fez tudo para acabar com todos esses documentos, então tem toda a história, como é que a gente revê o que é a história que aconteceu, mas ele faz menção de livro e depois de algumas poesias que aconteceram que mantinham ainda esse conhecimento. Então era só uma parte, porque a gente começou realmente esse caminho achando que era tudo um pouco romântico, um pouco fictício, né? E aos poucos a gente está descobrindo cada vez mais que tem muito mais embasamento do que a gente imaginava. Exatamente. Bom, então voltando, né? Ao final da leitura do Livro do Amor, ela conclui falando que a Matilda está enterrada no Vaticano. Eu falei, gente, espera aí, isso é verdade? E aí fui pesquisar na internet, tem muito pouca coisa, mas eu fiquei bem empolgada com a história. E eu fiquei tão empolgada que eu decidi que a Matilda... Eu já estava fazendo a formação biográfica, de acompanhamento biográfico na Suíça, e quando você faz a formação, você tem que estudar e apresentar a biografia de uma personalidade que já tenha morrido. E eu decidi que seria ela a personalidade que eu ia estudar. Mas tinha muito pouca coisa, muito pouca informação sobre ela. E muita informação desencontrada também. Então, uma coisa que eu fiz, eu fui para Canossa,
um pouco depois, então em abril do ano passado, eu visitei a região de Canossa e lá foi onde eu consegui comprar esses livros que estão aqui no meio. Mais um em inglês e vários em italiano, que eu não sou fluente, não leio, né? Leio daquele jeito, mas era o que eu tinha de material sobre a Matilda. E, além disso, também se falava, tanto no livro da Kathleen, quanto nesse outro livro aqui, A Rainha do Vaticano, elas comentavam a respeito de um livro da Michelle Spike, que é uma historiadora americana, que é esse que está aqui, a Condessa Toscana. Então, e aí, depois de uma longa procura, eu consegui achar um livro na Barnes & Nobles, no estoque da Barnes & Nobles, todos os Estados Unidos tinha um livro, e eu consegui comprar esse livro, e esse livro, sim, aí ele é um livro com bases de um historiador, de uma pesquisa de um historiador, e aí ela vai no Vaticano, ela tem acesso às cartas do Papa, ela tem acesso a documentos nas prefeituras, nas igrejas, e aí a vida da Matilda fica melhor embasada, vamos dizer assim, para eu apresentar, né, no biográfico. Bom, então, a Condessa Matilda é que é a nossa guia nessa viagem, né? Eu pesquisei profundamente a vida dela, e cada vez que eu pesquiso e que eu apresento, que eu falo, mais, né, pessoas se interessam, porque realmente ela é bem desconhecida da realidade, inclusive dos italianos. Os italianos mesmo pouco a conhecem. Então, eu preparei essa apresentação lá na Suíça, e agora a gente vai começar a seguir a viagem que tem, de alguma forma, um caminho da vida da Matilda. A Matilda, ela nasceu em Mantova, é uma cidade no norte da Itália. Esse aqui é o castelo da família dela. É óbvio que esse castelo já teve modificações ao longo do tempo, mas esse castelo ele foi construído no início do século XI pelo pai da Matilda, que decidiu trazer o condado, ele era o conde de Canossa, ele resolveu trazer o condado de Canossa para essa cidade de Mantova. E por que ele fez isso? Aqui no mapa dá para a gente entender. Mantova fica exatamente aqui, nessa ponta aqui, tem um rio, e esse rio, na época, lá no século XI, ele era um rio muito importante comercialmente. Então, ao trazer a cidade para essa posição, era uma posição estratégica que ele, além de estar numa posição de mais destaque, né? Porque vocês vão ver depois o que é Canossa, ele começa a cobrar pedágio dos barcos que passam por aqui. Então, isso aqui era uma área que pertencia a ele, então ele começa a ficar mais rico ainda com o comércio local, porque ele cobra pedágio. E a cidade de Mantova fica nessa ponta daqui. Então, o rio fica... E aí é interessante, porque é um rio, mas eles chamam de lago, tá vendo? Lago, mas na verdade é um rio que passa por aqui. E a cidade fica aqui nessa ponta. Essa cidade era uma cidade bem importante no início do século XI, e em 1048, quando Matilda tinha 2 anos, houve um milagre nessa cidade. Uma relíquia de Jesus que tinha sido perdida, que era uma ampola que tinha o sangue de Jesus. Tinha-se uma história, uma lenda que existia essa relíquia, mas ninguém sabia mais onde estava a relíquia. E aí um monge tem uma visão, um monge cego, à noite tem uma visão e acaba, aí é um processo, ele acaba levando a mãe da Matilda, Beatriz, num local aonde ele disse que estava enterrada a relíquia, e aí quando resolvem cavar, acham a relíquia. E hoje, nesse local, a Matilda mandou construir essa igreja, e ela é na forma de uma rotunda. Rotundas são igrejas que nem a do Santo Sepulcro e a igreja de Tomar,
que são igrejas que marcam um local sagrado relacionado com Jesus. Então, ou lá no Santo Sepulcro, pela questão da morte, que foi ali naquele local, ou que tem relíquias relacionadas a Jesus. Então, é um formato quase octagonal. E dentro da igreja, você tem aqui nesse local onde tem essa cruz aqui no solo marcada, aqui era o local onde estava enterrada no passado essa relíquia. A relíquia hoje fica na catedral e todos os anos, desde 1048, no dia que se comemora esse milagre, a relíquia sai da catedral, vai até a rotunda e volta à catedral. Então, vocês veem como é que é uma coisa forte, né? Então, realmente, a cidade é uma cidade bem interessante, é uma cidade bem grande, com bastante monumentos interessantes. Então, isso aqui é uma das igrejas da cidade. Aqui tem o palácio, que seria o Palácio da Matilda, na época que ela morou com a família dela, né? Tem o castelo, mas aqui seria a parte onde morava a família. E aqui é uma visão mais nova da cidade, mas dá para ver, uma cidade bem tradicional, bem bonita, arejada, movimentada. Então, esse é o início da nossa viagem em Mantova. De Mantova, a gente vai para Módena, que é uma outra cidade bem antiga e também bem importante da época do pai da Matilda, do Bonifácio. E é interessante porque, por exemplo, essa igreja aqui, essa igreja foi reformada às custas da Matilda. A Matilda contribuiu para a reforma dessa igreja. Uma das coisas que é muito importante na história da Matilda e da mãe dela é que elas eram mecenas da igreja. Elas ajudavam tanto na construção quanto na reforma. Então, várias igrejas dessa época foram elas que pagaram a construção ou a reforma. Essa daqui, que é a Catedral de Módena, foi a Matilda, já um pouco com mais idade, que ajudou na reforma. E o porquê Módena é importante? O que tem especial em Módena? Módena, além de onde a gente tem o queijo parmesão, né? Também é o local onde se descobriu, por caminhos tortos, o vinagre balsâmico. E o vinagre balsâmico é bem interessante porque, por conta do vinagre balsâmico, o rei da Alemanha, que a Itália era subordinada à Alemanha nessa época, ele já estava... o rei da Alemanha ele já estava injuriado com o pai da Matilda, porque o pai da Matilda estava com muito poder. E aí o Bonifácio manda como presente para o rei Henrique, ele manda um exemplar do vinagre balsâmico. E aí ele tem a história que ele diz, mas até isso ele tem que eu não tenho, até essa maravilha, porque o vinagre balsâmico naquela época foi considerado uma maravilha. Então, e aí teria sido a gota d'água que ele mandou matar o pai da Matilda. Então, nunca dei em presente. Cuidado com o presente. E aí, na nossa viagem, a proposta é a gente visitar essa empresa que produz vinagre balsâmico. E aí eu gostaria que vocês observassem que ela produz, deixa eu ver se aqui está o ano da... Tá, 1605. Essa empresa, ela está na mesma família, uma empresa familiar que está há 17 gerações na mesma família, produzindo vinagre balsâmico. E realmente são assim, eles têm vários tipos de vinagre
e tem uns vinagres que são assim maravilhosos. Interessante os brasões deles. É aqui, né? É. Realmente é bem interessante a visita para esse local, porque aí ela explica como é que foi, né? Que erradamente se produziu o vinagre balsâmico. E o vinagre lá, por exemplo, eles têm vinagres que você pode usar, inclusive, como calda de sorvete. Então, eles têm uns vinagres assim, com frutas, que é uma delícia. Tem um que é com champignon, não, champignon não, trufas. Também é muito gostoso. Então, esse é um passeio, além de ir a Módena, né? Aproveitar o lado do paladar e conhecer essa fábrica de azeite balsâmico. E descendo de Módena, a gente chega em Canossa. Canossa, ela é muito conhecida porque teve um evento que foi a penitência daquele rei que mandou matar o pai da Matilda. Ele não, desculpa. O pai dele é que mandou matar o pai da Matilda. Esse aqui é o filho que entra, é primo da Matilda e que entra em briga com a Matilda. Esse rei aqui, existia uma disputa, né, pela igreja, pelo trono do Vaticano, em Roma, que naquela época era subordinado ao Império Alemão. Era o Império Alemão que decidia. E aí houve um movimento de ordens para tentar a liberação, para que o rei não mais definisse quem era que estivesse no poder, e aí ter uma reforma da igreja. E o rei Henrique, ele resolve excomungar o Papa. Você vê, ao contrário, né? Ele resolve tirar o Papa. E aí o Papa, em resposta, excomunga ele. E aí ele vai a Canossa, a Matilda e o Papa estavam nessa fortaleza que fica aqui no alto dessa montanha. Se vocês repararem, olha a altura da montanha, né? E ela é super inclinada. E eles estavam aqui escondidos, protegidos do rei que vinha com as suas armas. E aí, como o rei chegou à conclusão que não ia conseguir vencer a batalha rápido, porque ele tinha um prazo para vencer essa batalha, ele vai e faz uma penitência. Então, isso aqui é uma iluminura da época, né, mostrando o rei de joelhos em frente a Matilda, que era a intercessora junto ao Papa, o rei de joelhos pedindo a Matilda que ela intercedesse para que o Papa revogasse a excomunhão, né? Então, é um fato interessante e é conhecido você dizer vai a Canossa. Vai a Canossa significa vai pedir, fazer lá a sua penitência, pedir suas desculpas. Então, essa é uma forma que se fala na Itália. E a visita ao castelo, como eu comentei, né? Eu fui atrás de conhecer as histórias da Matilda. Então, isso aqui é a subida, né? Uma subida estreita que você vai circundando a montanha, subindo para até chegar à fortaleza. E aqui é uma escultura na pedra, né, na parede, na subida, falando, né, que no ano de 1076 a Matilda se hospedou com o Papa Gregório VII em Canossa. E em dezembro, né? Em janeiro, o rei que chega lá para pedir a penitência. Então, é um local bem interessante, que aí eu vou mostrar mais um pouco. Isso aqui é uma estátua que mostra como seria a Matilda. Então, ela seria uma mulher pequena, magrinha, aparentemente frágil, né? Pequenininha, magrinha. Se vocês olharem aqui na mão, ela estaria com a Bíblia, porque ela era muito religiosa. E aqui ela está com esqueci o nome da fruta. Qual é aquela fruta? Romã. Com a romã,
que também tem como um dos significados você ter uma romance significa que você obedece à Igreja de Roma. Então, essa seria a Matilda, e ela, aqui, as ruínas que a gente tem da fortaleza. Aqui é uma área de muito terremoto, então, em vários terremotos, a fortaleza foi despencando. Então, uma parte, inclusive, do morro despencou, e você tem aqui a fortaleza, e dá para vocês verem lá embaixo como é alto, né? Que a gente, lá embaixo é o estacionamento dos carros. Olha o tamanho dos carros, né, em relação à fortaleza. Então, é bem alto, e com isso ela tem uma vista 360 graus da área. Então, é uma área bem protegida. O avô dela que mandou construir essa fortaleza. E ela, num determinado momento de briga com o primo, com o Henrique, ele chega à conclusão que o problema dele não é com os papas, mas é com a prima, com a Matilda. Então, ele a culpa de lesar a majestade. E isso significa que ela perde todos os direitos, todos os títulos. E aí, o que ela faz? Ela se refugia nessa fortaleza por 12 anos. Ela fica por 12 anos nessa fortaleza com alguns padres que eram da mesma linha dela de apoio à reforma da igreja, mas ela fica lá, mas ela não fica quieta. Vocês vão ver, ela tá lá, mas ela tá mexendo os pauzinhos. Aqui é uma outra imagem, aqui é dentro da fortaleza, existe um museu, e aí aqui a gente tem uma visão do que seria a fortaleza na época da Matilda. Então, a gente tem aqui a visão da montanha, né, e da fortaleza aqui em cima antes do terremoto. E aí é bem interessante porque essa imagem aqui tem em outro lugar, você aperta um botão e aí ela desaba, para você ver exatamente qual foi o terremoto que aconteceu, o que desabou. Um outro ponto bem interessante que tem nesse museu é esse livro, que é um livro onde a história da Matilda está contada pela primeira vez. Teve um monge, o Donizone, que ainda quando a Matilda estava em vida, ele escreve esse livro contando a história da família dela e contando, são 2 volumes. Então tem a história da família antes, do avô, do pai e dela, e tem a história dela. E ele é escrito nessa época e tem esses desenhos, essas iluminuras, mostrando como era. Aqui seria ele, o monge, com o livro oferecendo a Matilda, né? Agora, não se sabe se efetivamente foi ele que escreveu o livro ou foi ela, porque a Matilda ela era muito educada, ela falava fluentemente, lia e escrevia 4 idiomas. O francês, que era da origem da mãe dela, o italiano, que era o que se falava comumente, o latim, que era o idioma dos nobres na Itália, e o alemão, porque ela também passou um tempo na Alemanha e ela, por conta disso, também falava o alemão, que também tinha da influência dela. Então, não se sabe se foi ela que escreveu, e só para não dizer que foi ela, botou o monge como autor. Mas, pelo menos, que ela leu e concordou com o que ele escreveu, isso deve ter acontecido, né? É considerada a primeira autobiografia da história, o livro da vida dela. E aí, o que eu queria comentar? Bolonha, a Matilda nunca esteve em Bolonha. Mas por que Bolonha é importante para a gente visitar? Porque Bolonha tem a universidade mais antiga do mundo, é de 1088. E essa universidade existe por conta do dedinho da Matilda. Existia na cidade de Bolonha, numa igreja, registros do Código Civil Romano, da época lá dos romanos, de século III, século IV. Só que esse Código Civil Romano não era usado nessa época. Na época da Matilda, o Código Civil que era usado era o Código Selic,
que era do Salic, desculpa, que era dos alemães. E no Código Salic, a mulher não tem direito a nada, não tem direito à herança, que era um dos grandes problemas da Matilda com o primo dela. Então, ela faz um movimento para resgatar esse Código Civil romano. Então, ela encomenda a um monge, o Irnérios, que ele era especialista de Código Civil, que ele estudasse esse Código Civil romano e começasse a dar aulas desse Código Civil, que esse Código Civil fosse praticado nas terras do domínio da Matilda. E aí, com isso, se dá origem à Universidade de Bolonha. Então, vocês veem, ela estava lá presa, lá no castelo, teoricamente ela tinha perdido todos os direitos, mas ela mesmo assim consegue resgatar o Código Civil romano e consegue, e que a gente tem que dar graças a Deus hoje em dia esse Código Civil ter sido resgatado, né? Porque vários dos direitos que nós mulheres temos é por conta desse Código Civil, que dá direito à mulher de estudar, que dá direito à mulher de ter herança, de trabalhar. Então, os romanos eram muito mais desenvolvidos, né? Então, esse é um dos pontos importantes da gente visitar Bolonha na viagem. Continuando a viagem, a gente chega a Florença. Por que Florença? Porque num dado momento, quando o pai da Matilda morre, tem todo um movimento, ela e a mãe vão para a Alemanha, e aí tem um casamento fictício da mãe da Matilda com um primo, e nesse momento eles resolvem, o padrasto, né, da Matilda e a mãe resolvem ir morar em Florença, que já era uma cidade comercialmente movimentada, que já tinha uma história. Então, eles vão morar em Florença e é onde a Matilda passa a adolescência dela. Ela volta para Florença mais ou menos com 12 anos e ela fica em Florença até a época que o padrasto percebe que vai morrer e resolve voltar para a França e aí ela acaba se casando. Então, Florença é um período, um local onde ela vive muito e vive a efervescência de Florença. Então, né, a visita a Florença é super importante. A Catedral de Florença, que está aqui atrás de mim na foto, é uma das igrejas que a Matilda e a mãe dela ajudam a construir. E a Michelle Spike, que é aquela historiadora que eu comentei, que escreveu a história biográfica da Matilda, ela depois fez um segundo livro, que é um livro que fala das 100 igrejas que a Matilda e a mãe dela participaram na construção, na manutenção, né? E ela faz todo um estudo sobre essas igrejas. E eu tenho trocado e-mails com a Michelle Spike e ela me ofertou um livro desse, então ela já mandou entregar na casa do meu filho e em breve eu vou estar recebendo e vou poder, porque é um livro todo ilustrado, né? Então deve ser bem interessante. Então, quando a gente for para a viagem, eu já posso levar esse livro com esses detalhes de cada igreja, a importância da Matilda. Então, Florença é um local que né, a gente respira arte na cidade. Então, é uma cidade realmente muito bonita. Tanto a parte das pontes, eu acho linda. Essa aqui é a Ponte Vecchia, né, que é aquela ponte onde tem as lojas dos ourives. E essa aqui foi no ano passado, quando eu estive em Florença, a gente foi num local que exatamente tinha essa vista, né, do mirante da cidade. Então, realmente é bem bonito essa vista da parte antiga e da parte nova. E em Florença, a gente não dá para perder de visitar o museu, né, com obras fantásticas como essa. Então, um dos passeios exatamente aos museus de Florença. Mais ao sul, a gente tem Pisa e Lucca. Todas as duas são cidades que estão mais no litoral, né?
mas essas duas cidades elas são importantes. Pisa foi aonde a mãe da Matilda morou os últimos anos de sua vida, onde ela veio a ficar doente e faleceu. Matilda passou um tempo aí com ela. E Lucca também tem a sua importância porque tem várias questões relacionadas a Matilda, inclusive tem umas águas termais que teriam sido descobertas na época da Matilda e usadas para cura, Lucca né? tem uma conexão com celtas, né? Hã? Lucca tem uma conexão com celtas? Não lembro, não lembro. Eu nunca fui a Lucca. Lucca eu nunca fui. Pisa eu já fui. Lucca eu nunca fui. Mas ela é importante, ela tem, se eu não me engano, é onde a mãe da Matilda está enterrada, em Lucca, e tem várias coisas da igreja, principalmente essa questão das águas termais. Porque uma das coisas que acontece, a Matilda, ela era exímia cavaleira. Então, ela viajava a Itália inteira, a cavalo e tal. Só que no final da vida dela, ela começa a ficar doente com gota. Então, essas águas termais, que hoje levam o nome dela, eu imagino, não tem escrito isso em lugar nenhum, mas eu imagino que seja um lugar que ela frequentava, né? Porque ajudaria a diminuir as dores, né? Das juntas. Então, é uma região importante. Depois, descendo mais ao sul, a gente não tem nada a ver com a história da Matilda, mas é impossível a gente passar pela Toscana e não visitar as vinícolas. Então, não dá. Né? Aquela coisa assim, ir a Roma e não ver o Papa, é passar pela Toscana e não ir numa vinícola. Então, a proposta é em Montalcino, onde tem o famoso Brunello de Montalcino, e é uma cidadezinha bem interessante, ela é pequenininha. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é a cidade de Montalcino, e ela é cercada, e o vinho que tem essa denominação, né, Montalcino, é exatamente desse monte. Então, é Montalcino, né? Esse monte que tem só as vinícolas que estão nessa área geográfica, que nem Châteauneuf-du-Pape, lá na Provence, só quem está naquele pedacinho que pode se chamar Châteauneuf-du-Pape é a mesma coisa. Os vinhos de Montalcino são nessa região. E o Brunello é uma uva específica que é também plantada nessa região. E aí, como proposta, eu estive lá no ano passado, amei, a gente visitar essa vinícola, que é a Patrícia Censione, que é a vinícola Solária. E o que ela tem de importante? O que vocês estão vendo aqui na foto que chame a atenção? Mulheres. É uma vinícola só de mulheres. Aqui é a Patrícia, essa aqui mais atrás. Essas duas aqui são as duas filhas da Patrícia. Elas é que tocam, o pai da Patrícia que fundou a vinícola, e elas é que tocam a vinícola, e de preferência elas empregam mulheres. Normalmente são mulheres, mas no trabalho, né, da colheita, quando tem o extra, elas também só contratam mulheres. Aí eu falei, nossa, tenho que conhecer. E elas realmente são assim fantásticas. Quem nos recebeu foi essa mais novinha e, nossa, a menina sabia muito de vinho. Então, a proposta é visitar essa vinícola, e aqui a vinícola. Uma coisa que ela tem de interessante, aqui onde está essa porta marrom aqui, é a parte de dentro da vinícola onde ficam os barris. E isso aqui de baixo, esse telhado verde, é o telhado da vinícola. Então, é uma proposta, a vinícola, eles têm toda a concepção da sustentabilidade. Então, eles têm eles chamam de telhado verde,
que exatamente ajuda a manter a temperatura da vinícola embaixo, né? Então, é bem interessante. E elas usam essa área desse gramado para fazer eventos, para receber as pessoas, para, no verão, né, almoçar. A gente estava frio, então a gente não pôde usufruir. E aqui é dentro da vinícola, uma vinícola bem tradicional, e os vinhos são super premiados, elas têm vários vinhos, mas é uma produção pequena, né? Elas, inclusive, não exportam para o Brasil. É uma produção bem pequena. E, continuando, a gente chega a Roma do Império Romano, né? Então, tem toda a parte tradicional, né, do início dos milênios, né? Lá o Coliseu ao fundo, aqui o Fórum Romano. Então, realmente é uma visita bem interessante, conhecer essa parte, ver como eles eram evoluidíssimos em termos de arquitetura. E, além da parte do Império Romano, aí a gente começa a ter também as outras artes de outras épocas. E uma dos lugares que eu acho mais lindos de Roma é a Fontana di Trevi. E não tem jeito, até a Cris brincou comigo. Você não quer uma foto comendo gente? Eu falei, não dá, eu quero assim. Assim mesmo que a gente estava, com muita gente. E a Fontana acabou de ser, o ano passado, quando a gente foi, ela tinha acabado de ser limpa. Então, é muito lindo ver a Fontana de Trevi limpinha assim, né? Porque eu já fui algumas vezes lá, que estava aquele negócio preto, feio. Aqui não, ela está limpinha, limpinha. Então, realmente, a Fontana de Trevi, para mim, é um dos lugares mais importantes de visitar em Roma. Mas a gente estava falando da Matilda, né? E o que Roma tem a ver com a Matilda? Tem, no meio do rio, tem uma ilhota que se chama Ilhota Tiberina, que a Matilda morou um tempo. Então, se vocês olharem aqui, tem uma torre. Essa aqui é a Torre da Matilda. Na época da sua relação amorosa, dizem que platônica ou não, que não se sabe, com o Papa Gregório, ela passava longos períodos em Roma. Então, ela ficava nessa torre, que é a Torre da Matilda. E nesse local aqui, e você saindo aqui da torre, atravessando a ponte, seguindo, você chega um pouco mais à frente ao que era onde o Papa ficava antigamente. Porque o Vaticano que a gente conhece hoje, que está para o lado oposto, estaria para trás aqui da igreja, da torre, esse Vaticano ele foi construído em 1600. Então, na época do Gregório, o local era mais aqui para frente, relativamente perto aqui da Ilha Tiberina. Roma, a gente tem que falar do Vaticano, até porque Matilda está lá. Então, é interessante a gente pensar que o Vaticano é um estado dentro de uma cidade, né? Então, é um estado independente, tem polícia própria, tem passaporte, e a guarda do Papa é a guarda suíça. Então, aqui é a Praça de São Pedro, né? Na frente do Vaticano. Aqui, vocês estão vendo, tem um monte de cadeirinhas, é onde você tem as audiências do Papa toda semana. Agora eu não me lembro, mas eu acho que é quinta-feira, que é o dia da audiência do Papa. E principalmente com o Papa Francisco, ele faz questão dessas audiências, a menos que ele não esteja em Roma, que ele não participa, que não tem audiência, né? Então, é bem interessante.
E aqui é a Basílica de São Pedro. Acho que não está aqui a estátua de São Pedro, eu não tirei uma foto dela, externa. Quando a gente entra na Basílica... peraí, aqui tem um vídeo. Vamos ver o vídeo. É mostrando a praça. Vocês estão ouvindo? Vaticano. Praça do Vaticano. É enorme. Tem gente, muita gente. Lindo dia de sol. E eu estava dizendo que tinha muita gente, porque eu não tinha visto o dia que tem audiência, porque no dia da audiência é que tem gente. Aqui era a véspera. Bom, então, a visita à Basílica. A Basílica é enorme, é super decorada. A Basílica em homenagem a São Pedro e São Paulo. Essa aqui é a estátua mais famosa de São Pedro. Se vocês olharem as pessoas passando a mão no pé dele, então o pé dele brilha de tanto que as pessoas passam a mão. Então, a Basílica de São Pedro. Ela também é muito conhecida pela Pietà de Michelangelo, que é uma obra fantástica, muito bonita. Então, assim que você entra na Basílica, na direita, na primeira capela à direita, tem a Pietà de Michelangelo. E logo depois da Pietà de Michelangelo, numa coluna, a gente encontra a Matilda de Canossa, né? Que é considerada a rainha do Vaticano. É importante observar que ela é a única pessoa que não é nem papa nem santo que está enterrada no Vaticano. Os seus restos estão no Vaticano. De forma de que ela tem um reconhecimento pelo Papa da época que estava construindo o Vaticano, que quis levar os seus restos, isso foi em 1635, 500 anos depois da morte dela, quis levar os seus restos para o Vaticano. E se vocês olharem, eu vou dar um zoom aqui na foto. Ops, peraí. Vocês olharem aqui, ela está com a tiara do Papa na mão e com a chave de São Pedro na mão, uma das chaves, né? Ou seja, ela dominava a igreja, né? Ela não estava com a tiara na cabeça, ela estava com a tiara aqui, né? Controlando a igreja. Então, esse é um dos pontos, vamos dizer assim, que a gente considera importantes da história da Matilda, porque é como se fosse um reconhecimento da igreja da sua importância, né? E aí foi interessante, porque quando eu visitei o Vaticano a primeira vez, já conhecendo a história da Matilda, e eu estava em busca da tumba da Matilda, eu não achei. Cheguei lá na frente, só que eu sabia que era lá atrás. Eu cheguei lá na frente e eu não achava ela. E aí eu perguntei, eu fui falar com segurança, mas assim, né? Tipo assim, sei lá que ele vai saber. E aí eu cheguei e falei, por um acaso, o senhor sabe onde fica a tumba da Condessa Matilda de Canossa? Ele, lógico que sim, venha comigo. E aí me levou, né? Ou seja, para eles, ela é importante. Então, o Vaticano tem um reconhecimento da importância dela na reforma da igreja. Visitar o Vaticano também não dá para fazer e não visitar os museus do Vaticano, porque é uma visita fantástica em termos de história. E aí a gente pegou uma visita guiada, porque também faz diferença, né? Com uma visita guiada, a gente tem as explicações de o que significa em cada época, por que isso, por que aquilo. Então,
fazer uma visita guiada do Vaticano, realmente, dos museus do Vaticano, vale muito a pena. E Além de evitar fila. Além de evitar as filas, sim, porque você já pagou por furar as filas, né? Então, uma das peças que eu acho mais lindas, uma das pinturas, né, que inclusive isso aqui é o bilhete da entrada no museu, né, com essa pintura aqui, é essa pintura aqui que a escola de Atenas, ai Deus, agora fugiu o nome do pintor. Rafael, isso. Então, a escola de Atenas. Então, essa pintura realmente ela é fantástica. E ela fica um pouco antes da entrada na Capela Sistina. Né? Ela é na antessala da entrada na Capela Sistina. Capela Sistina não pode fotografar. E a Roma não vê o Papa. É outro programa. Eu nunca tinha pensado de fazer esse programa, até que no ano passado, na viagem do Caminho dos Sentidos da Itália, uma das participantes pediu que a gente inserisse essa audiência do Papa. E eu falei assim, ai meu Deus do céu, que porra que vai ser isso, porque a gente tem que chegar super cedo, tem que pegar com antecedência, você tem que escrever com antecedência para lá, dando o nome de todo mundo, passaporte, com semanas de antecedência. Na véspera, você vai lá para pegar esse teu papelzinho amarelo que diz que você pode entrar na audiência. Você tem que chegar com pelo menos 1 hora antes da audiência. Se você quiser sentar mais na frente, você tem que chegar com 2 horas antes. E aí, durante a audiência, você não pode sair. Então, se você quiser sair, não pode. A audiência leva 1h30. Eu falei, jura? É isso mesmo, a gente vai fazer? Mas tudo bem, né? Ela estava pedindo. E aí, várias pessoas do grupo resolveram aderir e fomos para a audiência. E foi fantástico. Na hora que o Papa Francisco entra no carrinho, e ele dá a volta, e ele dá a volta, e ele dá a volta, e ele para e fala com as pessoas ficam em êxtase. É uma energia que, mesmo que você não seja nem católica, no nosso grupo tinha pessoas que não eram nem católicas, a emoção é muito forte, é uma energia muito forte. Então, é uma das coisas que eu sugiro. Se for a Roma, tente ver o Papa, né? Mesmo que seja assim aqui na audiência. Então, vale a pena. E é isso. Então, essa é a nossa proposta. Nós já fizemos nos Passos de Maria Madalena, no ano retrasado. Já fizemos no Passo dos Templários, o ano passado. E esse ano não fizemos, mas vamos fazer ano que vem, né, Mônica? Estamos com pensamento positivo para, se Deus quiser, segunda quinzena de junho, a gente está na Itália fazendo nos Passos de Matilda. E se não puder ser na segunda quinzena de junho, a gente vai um pouco mais à frente, mas já está tudo programado com a viagem, né, de seguir esses passos da Matilda. E aí sim, vocês conhecerem mais da história, porque não dá, né? Só para eu contar a história da Matilda, eu levo mais de 2 horas. Então, quem é aqui do grupo já assistiu, né? Sabe, para eu contar os detalhes. O biográfico são alguns dias. O próximo encontro que a gente vai fazer, daqui a 2 semanas, a gente vai falar sobre Dubai, nos Emirados Árabes. Vai ser o nosso último encontro dessa série. Cris está preparando lá tudo para a nossa viagem, organizado para a nossa viagem, né? Que também está programado para o ano que vem. E se vocês quiserem ver sobre os outros registros, está lá no canal do YouTube, a gente tem os outros vídeos das outras épocas que a gente fez, das outras experiências e também das nossas viagens, né? Os Templários, Maria Madalena e os Caminhos dos Sentidos. Então é isso. E aí, o que vocês têm para comentar?